Olá, o Bem na Pauta de hoje conversa com o deputado federal Felipe Barros, do PL. Felipe Barros está no seu segundo mandato como deputado federal, foi eleito pela primeira vez em 2018 pelo então PSL, que era do candidato a presidente Jair Bolsonaro, eleito então. A reeleição foi em 2022 já pelo PL, partido que agora então estava o presidente Jair Bolsonaro. E atualmente o deputado Felipe Barros é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Eu sou a jornalista Marta Feldens e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da Josiane Ritz e os trabalhos técnicos são do Rafael Martins. Deputado Felipe Barros, seja bem-vindo ao estúdio Bem Paraná. Obrigado, Marta. É uma alegria estar aqui com vocês no Bem Paraná. Estou à sua disposição para a gente bater esse papo gostoso. Então vamos lá. Vamos começar falando do que interessa. Recentemente você falou que Londrina precisava retomar o protagonismo político. Londrina já teve governador, já teve senador, já teve tudo. Hoje não tem nem governador nem senador, né? Sim. E você aparentemente vem aí como candidato a senador. Como é que está o trabalho aí para a sua candidatura? Mas eu estou muito animado, porque a minha candidatura, ou pré-candidatura, ela não é uma imposição, uma vontade própria minha. Ela é resultado e fruto do trabalho que eu já venho desenvolvendo em Brasília ao longo desses 2 mandatos que eu estou lá em Brasília representando o povo do Paraná. Quem acompanha meu trabalho sabe que nunca fugi de nenhuma das pautas, nenhuma das brigas, todas as bandeiras que eu sempre me comprometi com o eleitor, eu sempre fiz questão de defender lá em Brasília, sempre estive à frente de todas essas batalhas desde o meu primeiro mandato. Então, por onde eu tenho andado pelo estado do Paraná, as pessoas têm falado para mim da necessidade de nós termos senadores com um perfil combativo. Tem insistido para que eu possa me candidatar como senador nas eleições do ano que vem. De modo que o presidente Bolsonaro, da última vez que ele veio aqui ao Paraná, a Curitiba, inclusive, nós almoçamos com o governador, e o presidente Bolsonaro, mais uma vez, disse ao governador que o meu nome era o nome escolhido por ele como pré-candidato nas eleições de Senado do ano que vem. Nós temos também uma boa parceria com o governador Ratinho Júnior, por onde nós passamos no estado o PL e o PSD, partido do governador, nas principais cidades do estado nós tivemos umas excelentes parcerias, Londrina, por exemplo, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu. Então as maiores cidades do estado foram fruto dessa união do PL com o governador Ratinho. Então a minha pré-candidatura não é uma vontade, eu não acordei da noite para o dia dizendo que eu quero ser senador, mas pelo contrário, é fruto desse trabalho que eu venho desempenhando em Brasília ao longo desses últimos anos e da vontade do povo do Paraná. Agora, a gente percebe que nesse espectro político que você atua, tem pelo menos outros 2 aí pré-candidatos ao Senado, a Cristina Graham, o advogado Jeffrey Chicchini. Sim. São 2 vagas, ok? Mas e se o governador Ratinho Júnior vier para o Senado? Quem vai ficar dessa turma aí? Olha, o Jeffrey, por exemplo, meu amigo, conheço o Jeffrey há muitos anos, desde antes dele pensar em se candidatar a algo. Então tenho conversado com ele com uma certa frequência. Nesse momento que nós estamos, aproximadamente aí, pouco menos de 1 ano das eleições, todos podem se colocar como pré-candidatos. O que nós temos é um cenário político do Paraná unido pela continuidade do governador Ratinho Júnior. Ele não pode ser candidato à reeleição, porque já foi reeleito, mas todos esses partidos, o Novo, o próprio PL, todos nós fazemos parte de um mesmo grupo político aqui no estado. Então, eu acredito que no momento certo, que não é agora, o momento certo é lá nas convenções partidárias, é junho, julho, tudo isso vai se resolver e nós vamos ter uma chapa completa, a governador, vice-governador, 2 vagas de Senado. E claro, outras candidaturas a governador, como as candidaturas da esquerda, muito provavelmente. Mas eu tenho certeza que todos nós estaremos juntos no momento certo, que é a partir das convenções do ano que vem. Você acredita mesmo que vai dar para chegar lá? E o Moro, onde que ele entra nessa parada aí? Pois é, tem a candidatura do senador Sérgio Moro, que hoje está na frente das pesquisas, mas também acredito eu que está na frente justamente porque há uma indefinição do nosso campo de quem será o candidato. Do candidato do governador. Exatamente. Então eu acho que a tendência, o melhor cenário é que haja
uma única candidatura do espectro centro-direita contra uma candidatura da esquerda. Esse é o melhor cenário possível. Aliás, é o cenário que está se desenhando, inclusive, em âmbito nacional. Sim. Né? Uma candidatura centro-direita contra a candidatura do descondenado Lula. Eu acho que repete, ou vai se repetir no Paraná, um pouco do cenário lá de Brasília. E muito também dessas indefinições que nós estamos tendo hoje decorrem da indefinição nacional. A partir do momento em que houver uma definição nacional, isso repercute na política de todos os estados, não só do Paraná. Há uma definição nacional, então os partidos nos estados e as candidaturas nos estados também começam a fazer o mesmo dever de casa, que é fazer as coligações, quem vai estar junto com o cenário nacional. Então, eu acho que a tendência a nível nacional é até março do ano que vem a gente ter uma definição do cenário nacional, a partir daí as definições locais para que o candidato a presidente tenha os seus palanques estaduais garantidos, e aí eu tenho certeza que teremos um grupão só aqui no Paraná. Você é muito ligado à família Bolsonaro, Sim. né? Como você vê aí essa tentativa agora? A última é a candidatura do Flávio Bolsonaro, que estão falando. Quem vai ser o candidato do Bolsonaro? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né, Marco? Pois é. Olha, eu sou amigo pessoal do... O que você gostaria que acontecesse? A minha vontade é que o presidente Bolsonaro fosse candidato. Essa é a minha vontade. Não vai acontecer, então vamos trabalhar com as hipóteses. A minha vontade certamente era que o presidente Bolsonaro, justamente porque ele está passando por um processo de justiçamento, não é justiça, é vingança o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Ele é um senhor de 70 anos de idade, recém-operado, doente, e querem colocar ele na papuda por uma tentativa de golpe que nunca existiu. Então, na minha visão e no meu cenário ideal, eu estou trabalhando para que o presidente Bolsonaro possa ser o candidato, mas todos nós também, ao mesmo tempo, sabemos das dificuldades que a ditadura do judiciário tem imposto para que isso não aconteça, para que esse cenário não aconteça. Então nós temos bons nomes aí que podem, eventualmente, substituir o presidente Bolsonaro numa grande aliança da direita no aspecto nacional. O governador Tarcísio, o governador Ratinho, acho que são certamente os dois nomes que encabeçam esse movimento. Você tem também o senador Flávio Bolsonaro se colocando à disposição, o Eduardo Bolsonaro também se colocando à disposição. O Eduardo tem as suas dificuldades também por conta do processo que tem passado e perseguição política e judicial que tem passado, está nos Estados Unidos, inclusive com a sua família, para fugir dessa perseguição. Eu acho que os dois nomes que vão ficar no debate de quem será o escolhido serão Tarcísio e Ratinho. Você já acha que não vem alguém da família Bolsonaro, nem Michele? Talvez como vice, vice, mas como cabeça de chapa, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho visto, certamente será ou Tarcísio ou Ratinho. E aí como é que fica a correlação aí em relação ao presidente Lula? Esses nomes contra o Lula, como é que você imagina que vai acontecer? Hoje o Lula aparece na frente nas pesquisas. Mas veja, da mesma forma como nós estávamos falando aqui do Paraná, da indefinição do nome de governo, também há esse mesmo cenário no aspecto nacional, no nível nacional. Então você tem um time só jogando. Hoje só tem um time em campo, que é o time do Lula e da esquerda. A partir do momento em que nós colocarmos o nosso time em campo, eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso das eleições do ano que vem, porque a rejeição do Lula é altíssima, há um processo de desgaste, a corrupção voltou, as estatais que estavam dando lucro com o governo Bolsonaro, todos estão dando prejuízo, roubo no INSS, então eu não vejo possibilidade alguma do Lula ganhar a sua reeleição. Aliás, digo mais, eu no lugar do Lula, se eu visse um cenário em que pudesse perder a eleição, nem candidato seria. Então, existe essa possibilidade também do desgaste do Lula estar tão grande e ele tentar colocar um substituto. Eu não acredito muito nisso, mas enfim. Mas na política a gente já viu até boi voar. Com certeza, com certeza, né? Entre o Tarcísio e o Ratinho, qual seria o seu preferido? Olha, daí é uma questão muito pragmática, veja. O ideal seria o governador Tarcísio permanecer no governo, porque ele ainda tem mais um mandato e tem feito um excelente trabalho, e nós não podemos ignorar o maior colégio eleitoral do estado do Brasil, país, que é o estado de São Paulo. Né? E, portanto, o governador Ratinho estaria no momento ideal, porque já cumpriu 2 mandatos e vai terminar o seu segundo mandato.
como governador do estado do Paraná. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o nível de conhecimento em relação ao nome, o nível de conhecimento do Tarcísio é um pouco maior do que do governador Ratinho. O que eu tenho dito é que, na minha modesta opinião, pelo que eu tenho ouvido, e não tenho andado só pelo estado do Paraná, vou a Brasília toda semana, tenho participado de eventos de amigos deputados, junto com o Nicolas, junto com o André Fernandes, em outros estados. Se nós tivermos essa junção de todos esses nomes, independente de quem seja o cabeça de chapa, mas se nós tivermos a possibilidade de unirmos o centro e a direita, nós ganhamos a eleição. É esse cenário que eu tenho visto, Marta. Se nós tivermos uma fragmentação dos candidatos da direita, nós vamos entregar a eleição para o Lula. Então, eu tenho insistido muito, porque a direita ela é composta por várias alas, é natural. Sim, tem centro, direita, tem o Eduardo Bolsonaro, meu amigo pessoal, o Flávio é meu amigo pessoal, o Jair, minha lealdade e gratidão a ele, porque ele que me levou a ser deputado federal em 2018, eu era vereador em Londrina, já conheci, tinha amizade com o Jair, então eu tenho insistido para todos os atores do centro e da direita, que se nós não estivermos juntos e unidos numa mesma chapa, ignorando eventuais divergências, deixando essas divergências para um segundo momento, nós vamos entregar a eleição para a esquerda por mais 4 anos. Então, o Bolsonaro é receptivo a essa posição? Ou ele insiste em fazer um sucessor que seja ligado à família dele? Veja, o maior líder da direita que nós temos no país é o Bolsonaro. Sim. O que também não pode acontecer, como eu tenho visto acontecer, alguns protagonizando, é uma tentativa de exclusão completa do Jair Bolsonaro desse processo. Quem é o maior? Percebe isso? Percebo. Quem é o maior líder da direita hoje no país, aliás, da história recente do país, é Jair Bolsonaro. Nós tivemos 2 grandes líderes populares da história política brasileira. Bolsonaro e, no aspecto da direita, o Lula. Todos os outros são bons gestores, bons líderes, mas líderes populares que arrastam multidões é Bolsonaro na direita e Lula na esquerda. Então, o que não pode acontecer é uma tentativa de alguns de simplesmente riscar o Bolsonaro e querer isolar o Bolsonaro nesse processo que nós estamos passando. Ele é o maior líder. Ele tem que ser o principal ouvido, atendido e articulador desse processo. Você não chegou a visitar o Bolsonaro ainda? Ainda não, já peticionei dentro do processo ao ministro Alexandre de Moraes, estou aguardando decisão. Aliás, ministro Alexandre de Moraes, se chegar esse vídeo nas mãos de Vossa Excelência, me autorize visitar o presidente Bolsonaro. Bom, mas de qualquer maneira, tem gente que insiste que o Bolsonaro não abre mão de alguém da família dele. Nesse caso, você prevê um racha ou não? Não pode haver racha. E nesse caso, o presidente Bolsonaro tem que ser atendido. Entendi. Porque ele é o maior líder. Certo. Então, o Tarcísio mesmo foi obra, fruto da articulação do presidente Bolsonaro. E o próprio Tarcísio tem essa consciência. Certo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a convicção de que todos nós precisamos estar juntos no ano que vem, e para isso a gente vai precisar parar algumas arestas, colocar a vaidade em segundo lugar, com a consciência de que nós temos que ganhar a eleição nacional do ano que vem para não deixar o Lula ganhar por mais 4 anos, ao mesmo tempo que esse processo tem que acontecer, nós não podemos tirar o papel primordial do maior líder da direita, que é o presidente Bolsonaro. Esse processo, essa articulação tem que passar necessariamente por ele. Esteja ele onde ele estiver. Transpondo isso para o Paraná, aqui a decisão também tem que ser do Ratinho? Com certeza. Para o candidato? Com certeza. O governador Ratinho está com 90% de aprovação. Eu, particularmente, Marta, fui vereador em Londrina em 2016, mas antes já fazia política. Fui presidente do DCE da UEL em 2012, fiz parte do movimento estudantil e acompanho, portanto, a política já faz algum tempo. Eu nunca vi um momento tão bom para o Paraná como esse que nós estamos passando. Todos os prefeitos tendo as suas demandas, as suas necessidades sendo atendidas pelo governo do estado, é obra e mais obra. Eu fui para Rio Bonito do Iguaçu na semana passada. Gente, que papel fundamental que o governo do estado estava fazendo lá. Eu fui o episódio do furacão aconteceu na sexta-feira. No sábado eu estava com a Michelle Bolsonaro em Londrina.
Eu fui na terça-feira para Rio Bonito do Iguaçu. A Copel já tinha reerguido quase todos os postes que tinham caído por conta do furacão. A ajuda que o governo está dando para as famílias que perderam suas casas, enfim. Certamente o processo sucessório do Paraná passa pelas mãos do governador Ratinho. Esse espectro político todo, do centro para a direita, escolha dele. Escolha dele. Até porque todos nós, aqui no estado do Paraná, todo o centro, toda a direita, nós estamos dentro do projeto do governador Ratinho. Então, estamos aguardando a definição do governador. Se, porventura, houver um racha nacional e o Ratinho sair candidato e tem um outro candidato que é lá do Bolsonaro, nesse quadro, como ficaria a sua situação, por exemplo? Essa é uma situação muito difícil e que eu tenho tentado evitar a todo custo. Porque, como eu disse, é hora de deixarmos muitas vezes a vaidade de lado e pensarmos num projeto maior. Qual é o projeto maior? É o Brasil. A gente não pode correr risco de ter racha nacional de modo que isso impacte nos estados, porque o que o eleitor precisa muitas vezes compreender é que eu vou dizer para você aquilo que eu ouço dos eleitores, principalmente dos eleitores da direita. Nós precisamos eleger senadores. Essa é a maior demanda. Eu ouço dos meus entrevistados também. Essa é a maior demanda. Agora, o que o eleitor precisa compreender é que a eleição de Senado, ela é sempre vinculada à eleição de uma candidatura a governo no estado. Se nós tivermos um racha na eleição nacional, isso vai repercutir nos palanques estaduais. Porque se nós tivermos dois candidatos da direita a presidente da República, cada um dos candidatos da direita vai querer ter um palanque do Estado. Então, vamos traduzir para a nossa linguagem aqui também. Do Paraná. Se tiver dois candidatos à direita à presidência, aqui no Paraná nós vamos ter dois candidatos a governador para dar palanque aos candidatos de presidente da República. Cada candidato a governador vai ter, por sua vez, dois candidatos ao Senado. Então, só do aspecto da direita, nós teríamos 4 ou mais possíveis candidatos. Esse é o cenário ideal para o PT. Porque na eleição de 2010, a Gleisi e o Requião foram eleitos, porque todos os eleitos a senadores, porque todos os candidatos da centro e da direita naquele momento se dividiram e fragmentaram os votos. Então você tinha lá Ricardo Barros, Gustavo Fruit, vários outros candidatos da centro e da direita, que não se juntaram, pelo contrário, fragmentaram os votos e deram espaço para que o Paraná elegesse Gleisi e elegesse Requião. Então, muitas vezes o eleitor pensa, não, aqui o Paraná é um estado de direita. Graças a Deus é um estado de direita, é um estado conservador, de pessoas trabalhadoras, que respeitam a família. Mas nós tivemos o Requião governador, nós tivemos senadores, Requião e Gleisi na mesma eleição eleitos, porque fragmentaram os votos da direita e eles entraram com 23, 25% dos votos. Então, o que nós temos que evitar, se o nosso objetivo da direita é eleger senadores, e esse é o nosso objetivo, o presidente Bolsonaro sempre deixou isso muito claro, nosso objetivo é eleger senadores. Para isso, para que a gente tenha o maior número de senadores da direita eleitos, nós precisamos ter uma chapa nacional de presidente da República unificada, e isso ser copiado nos estados. Tá certo. Falando em senadores pelo Paraná, qual a sua avaliação do nosso trio de senadores? Não fez esse trabalho esse trabalho aguerrido que você está prometendo fazer? Marta, eu vou dizer para você e para quem está nos acompanhando aquilo que eu tenho ouvido do povo do Paraná. Há uma completa chateação do eleitor do Paraná com o desempenho dos nossos senadores do estado. Isso eu ouço dos prefeitos, eu ouço da população. Chega-se a ponto de os prefeitos não conseguirem sequer tirar uma foto com os nossos senadores quando vão a Brasília. Porque quando o prefeito vai a Brasília, ele quer ser recebido pelos senadores do estado, ele quer ser recebido pelos deputados, quer levar as suas demandas. Olha, eu estou precisando de uma creche, estou precisando construir um posto de saúde, estou com um problema no ministério tal, você pode me ajudar? O que eu ouço dos prefeitos, e agora no recesso em julho, eu rodei aproximadamente 70 municípios. Ouvi de todos, né? Quando vão a Brasília não conseguem sequer ser recebidos muitas vezes pelos nossos senadores. Então assim, eu, Felipe, pessoalmente, me dou bem com os três. Né? Admiro o trabalho que o Flávio Arnes faz, principalmente com as APAES, e nesse aspecto todas as APAES elogiam muito a atuação do senador Flávio Arnes e são muito bem recebidos pela equipe do senador Flávio Arnes. Eu tenho que fazer justiça com o senador Flávio porque de fato o trabalho que ele faz com as entidades assistenciais é muito importante para o estado. Mas de resto Moro e Ouro Visto não tem esse retorno do pessoal. Não.
Tá certo. Queria falar um pouco da sua atuação parlamentar, e das coisas que acontecem em Brasília nesse momento. A pauta da anistia está meio abandonadinha, não tá? Eu acho que publicamente pode trazer essa impressão, Ah, é? mas nos bastidores nós estamos tentando articular muito para que essa pauta seja levada ao plenário e aprovada. Qual é o nosso cuidado que nós estamos tendo? A gente não pode correr o risco de levar ela ao plenário e perder no voto. Certo. Porque daí só poderíamos apresentá-la mais uma vez na próxima legislatura. Então eu, como fui líder da oposição no ano passado, o presidente Bolsonaro me demandou, me deu uma missão de falar com os deputados e com os líderes partidários dos partidos de centro. Uhum. E eu fiz isso, conversei com todos eles. E fui apacentando o texto e o cenário para que a gente pudesse ter a votação nesse ano do regime de urgência do projeto de lei da anistia, como foi 311 deputados votando favoravelmente à urgência do texto da anistia. Agora é uma segunda fase. O deputado Paulinho da Força foi escolhido relator e está construindo o seu texto. Confesso que já não gostei e disse para o próprio Paulinho, falei, certo. Paulinho, nós aprovamos no plenário o regime de urgência do projeto de lei da anistia. E não da dosimetria. E não da dosimetria. Ele tentou ainda contra-argumentar, dizendo do Supremo que poderia colocar o texto como inconstitucional. Eu falei, ô Paulinho, a gente não é ministro Supremo, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Se o Supremo for declarar inconstitucional, depois são outros 500. Até porque não é inconstitucional. A Câmara e o Senado já aprovaram inúmeras anistias ao longo dos últimos anos. Desde o início da República Brasileira se aprova anistia no Congresso Nacional. Mas tudo bem. Então a gente está no momento em que, segundo o deputado Paulinho, ele tem finalizado a construção do seu texto e aí nós vamos levá-lo à votação até o final do ano. Em junho, acho que foi, ou maio, você esteve nos Estados Unidos com o... Foi em maio, salvo engano. Maio, né? É. Com o Eduardo Bolsonaro, Sim. o Paulo Figueiredo, mas também não vejo mais você se manifestar muito sobre esse trabalho deles lá nos Estados Unidos. Você acha que não foi uma estratégia bem sucedida? O Eduardo e o Paulo são meus amigos pessoais. Eu acho que qualquer um de nós, ao ver o nosso pai ser tão injustiçado como o Eduardo está vendo, cada um de nós também certamente faríamos talvez até coisas piores. Então, eu compartilho do sentimento que o Eduardo está sentindo nos Estados Unidos, de ver o pai dele sendo injustiçado, prestes a ir preso injustamente. Repito, um senhor de 70 anos de idade, recém-operado, doente, que não cometeu nenhum crime, não roubou, sendo condenado a quase 30 anos de cadeia, sendo que nenhum corrupto na história brasileira pegou esse tipo de condenação. Então eu compreendo e tenho tentado ajudar, na medida do possível, o deputado Eduardo e o Paulo lá nos Estados Unidos. Nós tivemos, em relação a essa pauta internacional, por exemplo, a questão das tarifas. Isso não foi benéfico. Mas a grande mídia colocou no Eduardo como se o Eduardo fosse o culpado disso. O Eduardo não foi o culpado disso. O presidente Donald Trump colocou claramente de quem era a culpa das tarifas adicionais de 40% do Estado brasileiro. Graças à posição ideológica do presidente Lula, à perseguição judicial que o Supremo estava fazendo, isso estava muito bem claro e delineado. Mas faz diferença isso se houve vamos dizer assim, uma penalização ao Brasil? Mas qual era o papel que o presidente da República, que é quem deveria fazer a articulação internacional, qual era o papel que ele deveria ter desempenhado na época? Pegar o avião e ir para os Estados Unidos e imediatamente negociar com o Donald Trump. Quero lembrar que na campanha presidencial dos Estados Unidos, o Lula declarou apoio a Kamala Harris. Xingou de nazista Donald Trump. A primeira-dama, dona Janja, aquela que só sabe viajar, não quis viajar para os Estados Unidos para fazer uma visita ao presidente eleito Donald Trump. Mas ela foi para os Estados Unidos para xingar o Elon Musk, que por um período de tempo foi como um dos principais ministros, secretários do governo Trump. Depois há todo o alinhamento do governo Lula com as piores autocracias e ditaduras ainda existentes no mundo. Na briga de Israel, na guerra de Israel com Hamas, Lula ficou ao lado de Hamas. Em todas as problemas que nós tivemos na América Latina, por exemplo, com a Venezuela, Lula sempre apoiando a Venezuela. Então, um alinhamento ideológico do Lula com as piores ditaduras e autocracias do mundo. E para completar, uma
simbiose de governo federal com o Supremo Tribunal Federal para a perseguição política de opositores políticos do presidente Lula. Então, há valores universais presentes em qualquer democracia, independente de onde ela esteja. Liberdade de expressão, garantias e direitos fundamentais. E há uma percepção por parte dos Estados Unidos e de outros países de que esses valores democráticos universais estão sendo vilipendiados no Brasil. Por culpa de quem? Do presidente Lula e parte por conta da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a verdadeira culpa da tarifa. Está escrito. Você acha que Boa parte da mídia ignorou isso, mas está lá escrito. O presidente Donald Trump escreveu: aos 40% da tarifa se devem a isso, 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 isso e isso. Você acha que o Eduardo Bolsonaro foi injustiçado, então, nessa questão, porque acabou que ele ficou com essa pecha de ter trabalhado contra o Brasil? A grande mídia começou uma campanha de assassinar a reputação do deputado Eduardo Bolsonaro e colocar nele, acreditar nele a culpa disso. Sendo que na carta do Trump ele disse: estou colocando a tarifa de 40% por conta desses fatores. Tanto é que agora, nessa semana, o presidente Donald Trump recuou a tarifa da carne, do café e de mais alguns produtos brasileiros, mas a tarifa de 10% que ele tinha colocado lá atrás inicialmente. Ele não mexeu nas tarifas de 40%, porque essa tarifa de 40% tem esses fatores de culpa. Essa é penalização, né? Essa foi uma sanção que foi tomada contra o Brasil, né? Então veja, se alguém denuncia um crime que está acontecendo, quem é o culpado? É quem está cometendo o crime ou quem está denunciando? Porque o que o Eduardo fez foi ter ido para os Estados Unidos para denunciar as violações a direitos e garantias individuais que estão sendo cometidas no Brasil. Quem é o culpado? Quem está cometendo essas violações ou quem foi lá denunciar? É quem está cometendo essas violações. Mas do ponto de vista estratégico, de qualquer maneira, ele foi prejudicado por isso, né? Você concorda com isso? O Eduardo está colocando a sua carreira política num segundo plano para estar lá nos Estados Unidos. Né? Então, claro, ele foi prejudicado. Foi e está sendo prejudicado, porque ele poderia estar muito bem quieto aqui no Brasil, seria senador eleito pelo estado de São Paulo, mas decidiu ir para lá, construir uma nova vida, levar sua família, levar sua esposa, os seus filhos, né, para tentar denunciar ao mundo as violações que estão acontecendo no Brasil. Eu queria que você fizesse um apanhado rápido da sua atuação como líder da oposição no ano passado e também já entrasse na sua atuação como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Marta, eu acho que o maior desafio que eu tive, vou falar aqui para você, algo que eu nunca falei, acho que o maior desafio que eu tive desde o meu primeiro mandato foi ter sido líder da oposição no ano passado. Por quê? Porque a nossa bancada ela é muito grande. Porque a bancada da oposição não são só os deputados do PL, são todos os deputados que se identificam como oposição. Então nós tínhamos ali 180 deputados de diferentes partidos que votavam acima de 60% com a oposição e não com o governo. Então é uma bancada muito heterogênea. E você, muitas vezes, conseguir dialogar com todos esses grupos dentro da oposição era uma das tarefas mais difíceis que eu já passei ao longo desses últimos 2 mandatos. Então você veja, nós tivemos alguns avanços quando eu fui líder da oposição. Nós conseguimos aprovar na LDO naquele momento a proibição de recurso público para MST e da saúde para ONGs de aborto. Nós conseguimos barrar naquele momento a aprovação do chamado PL da Globo, o PL da censura, o PL das fake news, que queria ter sido retomado. O presidente Arthur Lira naquele momento quis votar mais uma vez o projeto de lei, nós conseguimos barrar. Fora isso, nós conseguimos fazer toda a articulação que eu comentava com você agora há pouco do PL, o projeto de lei da anistia. Eu sempre juntava, isso me demandou muito tempo, porque nós temos ali na Câmara 180 deputados de oposição, 150 ou 160 deputados de esquerda, dos partidos de esquerda, e aproximadamente 300 deputados do centro, do chamado centrão. Ou seja, para nós aprovarmos a anistia, nós precisamos dos votos do centrão, dos deputados do centrão. Todo mundo precisa do centrão. Pois é, por isso que eles existem até hoje. Né? E sempre são governo independente do governo. 40 anos, mais ou menos. E aí eu fui pessoalmente falar, não fui com os 300, mas eu tenho planilhado 230 ou 240 deputados que eu fui pessoalmente, sempre eu ia acompanhado de outros deputados, 2 ou 3 no máximo, para não ficar também muita gente, mas fui pessoalmente, um por um, falar, mostrar o texto, levar, o que eu fazia muitas vezes? Eu
o deputado era do Ceará, por exemplo. Uhum. Eu levava casos de pessoas presas injustamente por conta do 8 de janeiro que estavam lá do Ceará, ou que eram do Ceará. Falava, ó, esse senhor de 80 anos está preso, essa senhora de 60 anos está presa. Então, foi um trabalho que eu fiz ao longo do ano inteiro como líder da oposição. Uhum. Então, foi um desafio gostoso, que me deu muito trabalho mesmo, mas foi muito gratificante. Uhum. Tanto é que no ano seguinte, pelo trabalho que eu fiz como líder da oposição, o presidente Bolsonaro me escolheu para assumir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no lugar do deputado Eduardo, quando o deputado Eduardo decidiu ficar nos Estados Unidos. Uhum. Né? E aí eu nunca tinha sido presidente de comissão, sempre fiz parte, eu sempre fui membro da Comissão de Justiça, sempre fui membro da Comissão de Educação, sempre fui muito atuante nessas comissões, mas nunca havia sido presidente. Então eu assumia a presidência da comissão num momento de turbulência geopolítica, né? A questão com os Estados Unidos, Sim. A política internacional do Lula, que na minha visão é um desastre completo. Nós tivemos, logo no início, todo o caso envolvendo a extradição o asilo político da senhora Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, que o avião da FAB foi lá e pegou as posições políticas do Itamaraty na guerra de Israel com o Hamas. Então, deu uma boa visibilidade esse ano à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e nesse momento, agora, de final de ano, por conta da questão da segurança pública, eu tenho focado muito o trabalho na segurança nacional, porque a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, a segurança das fronteiras. Agora, na primeira quinzena de dezembro, eu vou fazer uma vistoria guiada em Guaíra. Nós estamos com um problema aqui no nosso estado, em Guaíra, envolvendo o território indígena e muitas denúncias de que traficantes de drogas do Paraguai e do Brasil se utilizam das áreas indígenas para fazer tráfico de drogas e armas. Né? Utilizam como uma espécie de armazém? Área sem território, um território sem lei. Né? Eles se utilizam do território para fazer o transporte dessas drogas e de armas. Isso nós ouvimos denúncia das próprias autoridades municipais ali de Guaíra na última vez que eu estive lá. Então a segurança das fronteiras é fundamental e eu estou focando o trabalho da Credem nesses últimos meses que nós temos de atividade na pauta da segurança pública. Certo. E aí também tem, né, na pauta da segurança pública o famigerado PL antifacção, que está na 4ª versão já, e parece que vai para a 5ª e vai ser votado. Eu acho que hoje ou amanhã. Qual que é a sua avaliação desse projeto de lei? Veja, como o Derrite já mudou 3 ou 4 ou 5 vezes o relatório, a gente nem sabe mais qual vai ser o relatório. Mas o que eu conversei com o Derrite na semana passada e falei para ele, Derrite, o que nós não podemos abrir mão é de categorizar as organizações criminosas como facções terroristas. Porque na prática já abriu mão, né? Eu acho que ele talvez reveja aquela solução que ele tinha dado de considerar as organizações criminosas para fins penais e processuais penais como facções terroristas seria uma excelente solução, porque não caberia nenhum tipo de interferência externa. Será? Mas que para fins não deixava internos, uma brecha? Eu acho que não, porque ele tinha fechado bem o texto. Para fins penais e processuais penais se aplica a lei brasileira, pronto, e não tem... Porque na prática, Marta, são facções terroristas. Pergunta para o morador que está lá na favela, sendo oprimido, com medo, tendo que pagar taxa de gás, taxa de luz, taxa de não sei o que para facção criminosa. A facção criminosa controlando esses territórios, na prática são facções terroristas. Né? Então, nós precisamos começar a enfrentar o crime organizado brasileiro como eles de fato o são. São facções terroristas. E eles estão aqui na fronteira também. Na fronteira. Esse trabalho que a comissão está fazendo é voltado para o enfrentamento de facções. Enfrentamento de facções criminosas, em especial nas fronteiras brasileiras. Quem que está aqui, o PCC ou o Comando Vermelho? Tem células dos dois, mas aqui mais o PCC. Paraguai também, né? E aí, como é que fica no caso? Eles têm organização, eles têm exército próprio, eles têm armamento muitas vezes mais pesado do que das nossas forças de segurança, eles fazem controle de território, eles fazem opressão da população do território que eles estão ali controlando. Então, se isso não é organização terrorista, eu não sei mais o que é terrorismo. Bom, e no meio disso tudo aumentou a família, é isso? Aumentou a família, Marta. A Lulu nasceu. E aí? Minha 4ª. Eu tenho 3 meninos. Ah, são 3 meninos. O Bento, o Davi e o José. O Bento tem 5 anos, o Davi tem 3, o José tem 2 e agora a Lulu. Uma escadinha. Uma escadinha. A Lulu nasceu, tá com 60 dias. E como é que tá isso de ser pai fresquinho, assim, com essa loucurada toda de trabalho em Brasília, corre para lá e para cá? Olha, graças a Deus, a minha esposa
é mais do que esposa, ela é minha amiga, minha parceira. Eu namorei a Mariana há 10 anos. E então ela acompanhou toda a minha carreira política, desde a época que eu estava no DCE, sempre foi minha apoiadora. E me dá todo o suporte nesses dias que eu fico fora de Londrina, né? Então não tenho do que reclamar da minha esposa. E nós sempre sonhamos em ter uma menina. Nós tivemos 3 meninas, a gente estava esperando a menina chegar. Foi uma Então tentativa, então tá todo mundo babando agora, porque ela tá com 60 dias, colocou brinquinho semana passada, tá uma gracinha. Ela fica me mandando os vídeos, me dá até saudade. Como é que você votou na questão lá da licença paternidade? Eu estava lá aquele dia? Eu votei favorável. Eu votei Vi que favorável. aqui do Paraná ninguém votou contra. Me surpreenderam, inclusive, que houve 50 votos contrários na Câmara. Eu votei favorável. E também, por uma questão própria, né? Já tive 4, eu sei como que... Foi bem na hora, né? Mas é fundamental, é fortalecimento do vínculo familiar. Essa é uma pauta que eu sempre tive desde antes de eu ser vereador. Nós precisamos, se nós queremos um Estado forte, nós temos que ter famílias fortes, fortalecidas, estruturadas. Hoje, boa parte dos problemas que a sociedade brasileira passa é por conta da desestruturação de famílias. E a desestruturação, na verdade, vem de falta também de condições financeiras, né? Também, mas não só, porque se fosse por isso, famílias ricas sempre estariam bem estruturadas e famílias pobres mal estruturadas. O que nós vemos hoje é que famílias estão se desestruturando independente da sua condição financeira. Então você tem famílias com baixas condições financeiras, mas muito bem estruturadas, enquanto famílias que têm posses estão se desestruturando. A questão da estruturação da família passa por uma longa discussão, uma série de fatores, muitas vezes externos, de ideologias políticas, inclusive, que buscam a desestruturação de famílias. Então nós precisamos nós que fazemos política, temos que fazer políticas públicas que fortaleçam os laços familiares, que fortaleçam as famílias. Isso significa mais pessoas ligadas à religião na política? Olha, essa é uma discussão que eu adoro. Se você pegar o meu discurso, quando eu fui eleito vereador, o meu discurso de posse, né, quando eu assumi a vereança, eu falei justamente sobre essa questão e esse debate do Estado laico. Porque a grande mídia quer tratar o Estado laico, que está na nossa Constituição Federal, como um Estado ateu. E isso por si só já seria uma manifestação religiosa. O Estado laico não é o Estado ateu. O Estado laico é o Estado em que o Estado não interfere, Estado, dentro da igreja. O conceito de Estado laico surge por isso. A proteção para que o Estado não interfira como uma igreja tem que ou não tem que se posicionar. Então, quando uma pessoa religiosa, seja evangélico, católico, espírita, enfim, entra para a política, nós cristãos, é natural que nós tenhamos posições morais e políticas que sejam condizentes com a nossa fé, porque a gente não separa uma coisa da outra. A nossa fé, ela dialoga com a nossa moral, que dialoga com a nossa política. Então, nós cristãos tratamos tudo isso como a mesma coisa, uma simbiose. A gente não é cristão dentro da igreja e fora da igreja a gente deixa de ser cristão. Então é natural que a gente defenda valores morais dentro da política de acordo com a nossa fé. E o que se quer é uma ruptura completa disso. Isso seria o avesso do Estado laico, isso seria justamente o Estado ateu. Você frequenta qual igreja? Eu sou nascido na metodista, criado na presbiteriana. E hoje frequenta alguma? Hoje eu frequento a presbiteriana. Ah, presbiteriana, tá certo. Bom, nossa conversa tá ótima, mas a gente tá chegando no final do nosso tempo. Daria para ficar mais. Eu até ia fazer então uma última. Da última eleição municipal você desistiu não, você não quis ser candidato porque estava lá como a prefeita de Londrina, porque estava como líder, enfim. Mas mais à frente isso pode acontecer, ser candidato em Londrina? Marta, vou ser muito sincero com você e com quem está nos acompanhando. Eu não me vejo com vocação para ser prefeito da minha cidade de Londrina. Eu amo Londrina. Eu moro em Londrina. Meus filhos estudam em Londrina. Eu vou e volto toda semana. Mas eu gosto do legislativo. Eu gosto de defender as minhas bandeiras, de defender aquilo que eu acredito. Eu gosto da briga, aquela briga de como prefeito, valores. Não dá para fazer isso, né? Não deve. Prefeito, você tem que ter vocação. Você tem que é outro perfil de política. Entendi. Né? Então, eu gosto do legislativo. Tá certo.
Então tá, deputado, obrigada pela sua Obrigado, presença Marta. aqui. Se você quiser se despedir da nossa audiência, fique à vontade. Quero mandar uma mensagem ao povo do Paraná. Obrigado por todo o apoio que vocês sempre me deram. Eu sempre, Marta, disse para todos do Estado, todo mundo pode discordar de determinadas posições, isso é natural numa democracia, mas a minha política sempre é, todos vão saber aquilo que eu penso, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou deixando de fazer, transparência total. Então, a gente está chegando no momento aí de eleições do ano que vem, é um momento importante para o país, para o Estado do Paraná, vamos refletir bem. Obrigado, Marta, pela oportunidade de estar aqui com você, finalmente. Obrigada, finalmente. Conversando. O deputado já nos deu 2 bolos aqui, viu? Só para entregar aqui para nossa Se eu desse o terceiro, eu ia pedir música no Fantástico. Eu falei, eu não posso, eu tenho que estar lá. Agora deu certo. Obrigado. Bom, esse vídeo segue à disposição, então, no nosso canal no YouTube. E até o próximo Bem na Pauta.